E Paulo, eu queria que você contasse, cara, para uma audiência que de repente aí talvez seja alguns mais jovens e tal, como é que começou, cara, a tua vida de ator? Porque assim, uma vez a gente recebeu o Dan Stubach aqui e eu costumo frequentar a peça de teatro. Que bom. E eu acho que assim, eu sempre falo que se tem uma coisa que eu gostaria de ter feito na minha vida, não fosse ser jornalista, era ser ator. Bom. Só que toda vez que eu vejo um ator de excelência atuando, eu falo, não tenho a menor capacidade de fazer o que esses caras fazem. Para mim, é uma das profissões mais difíceis que tem no mundo. E eu acho que é pouco valorizada. Como é que surgiu, incutiu em você esse amor pela atuação, pelo teatro? Como é que isso começou? Eu acho que foi com a minha família. Minha mãe era uma mulher era benzedeira. Minha mãe convivia com o mundo dos espíritos. Espiritual. Uma porta, batia um vento numa porta, abria uma porta assim, ela falava, entre. Era sempre Então eu estava nesse mundo. Uhum. Minha avó, o prazer da minha avó era contar história de terror. Minha avó era uma excelente contadora de história de terror. Então, já criança, eu nasci praticamente numa senzala e fui criado num quilombo. Ah, é? Em Sorocaba. Não um quilombo oficial, mas uma constituição quase de um quilombo com 95% de negros. Então, eu tive um universo muito rico do ponto de vista cultural. Meus avós eram descendentes de italianos, o meu redor, de onde eu fui criado, eu nasci numa senzala, mudei para esse bairro em Rafar, Capivari, aqui perto de Sorocaba, mudei para Sorocaba. Em Sorocaba, morava na Vila Leão, que era um bairro negro. 95% da população ali era negra. Então eu tive isso com uma base ali de coisas populares e criatividade, era muito rico. A Vila Leão era muito rica. Minha mãe era incrível, dramática, debochada, benzedora, enfim. Aí eu acho que começa autenticamente o meu desejo de aparecer. Eu queria aparecer. Eu ia na missa, era o coroinha, rezava, lia, preparava, queria aparecer bacana. E muito responsável, porque minha mãe teve 15 filhos, eu fui o 15º, eu nasci temporão, 10 anos. Minha mãe foi até os 35, depois parou, teve 14 até os 35, depois ficou 10 anos parada e depois teve mais um, que fui eu. Quando eu cheguei, fui muito protegido e basicamente o teatro amador Sorocaba, você disse que você gosta de ver teatro, quando já estava adolescente, tinha muito bom teatro em Sorocaba. Tinha o teatro amador. Pessoas que não queriam ser profissionais, queriam apenas ser atores e atrizes. E faziam peças incríveis. Shakespeare. Eu vi uma montagem da peça Júlio César, do Shakespeare, genial, em Sorocaba. Dizem que foi muito melhor que a montagem profissional feita em São Paulo. Vi grandes peças e isso foi me dando aquele desejo de também fazer aquilo. E comecei a fazer aquilo. Mas eu ia ser médico. Porque certamente eu conseguiria uma bolsa de estudos da indústria Votorantim. Eu trabalhava como menor na indústria Votorantim, em Votorantim, e fazia teatro amador. Mas daí eu ganhei um prêmio no teatro amador. E aí esse prêmio era uma bolsa de estudos aqui na Escola de Arte Dramática da USP. E aí eu estava casado com a Eliane Giardini e ela, vamos, e tal. E aí vim para São Paulo. Quando eu me formei na escola, durante todo esse período trabalhei em banco. Vocês se casam, então, antes de se tornarem famosos? Nós nos conhecemos, Eliane e eu, em Sorocaba, no Teatro Amador, fazendo uma peça chamada Servos da Gleba. Nós acho que tínhamos 17, 18 anos e nos apaixonamos. Eliane era muito mais... Eliane era uma classe média, decadente da classe média. Grandiosa atriz. Tinha um posto de gasolina e estava meio numa certa derrocada, tadinho. E a minha família, minha mãe era uma empregada doméstica e meu pai um servente de pedreiro. Aliás, ex-empregada doméstica, porque minha mãe já não estava mais trabalhando nessa época.
que eu conheci a Eliane. Aí a Eliane era mais assim, vamos para São Paulo tal. Eu era o cara que queria ficar, né? Porque eu tinha um pouco o compromisso de cuidar dos meus pais. Eu era arrimo de família. Já viu essa expressão? Arrimo de família é o cara que é um pouco responsável pelo pai, pela mãe. Eu senti que ia ser eu, né? Porque eles tinham me dado tanto boas condições, né? Ensino público sensacional, que tinha na época em Sorocaba. Minha mãe me botou numa creche com 5 anos de idade. Acho que a patroa da minha mãe falava assim, esse menino fica aqui invadindo a geladeira, tal, tinha livros. E aí, bota ele numa creche, botaram numa creche. Ah, foi minha salvação, cara. Então aí que começo a, não só a ter a possibilidade de ser ator, mas a possibilidade de ser, de andar na vida, né? De fazer parte de uma forma, de alguma coisa, né? Porque meus colegas negros, meninos que brincavam comigo na rua, não frequentavam a mesma escola que eu. Por quê? Porque as escolas públicas, naquela época, já eram racistas. Segregavam. Eu fui percebendo depois de mais velho. E hoje eu posso, na minha peça, uma foto do João Pelé, uma foto do Bacalhau, amigos meus queridos, mas eles eram amigos de rua. Mas eles não eram colegas de escola. E aí a gente tem que ouvir gente pregando contra as cotas, né, cara? Num universo que a própria escola pública segregava racialmente as pessoas, assim. É inacreditável, né? Acho que porque tinha umas inscrições, que fazia inscrição. Acho que não chegava nem eles ficarem sabendo, né? Eu tive essa... Como eu tinha a mesma condição social, a minha reflexão é essa. Provavelmente a patroa da minha mãe deve ter conseguido uma vaga para mim nessa escola, porque era a melhor escola de Sorocaba, era o ginásio industrial. Ginásio industrial não, depois eu fui para o ginásio industrial. A melhor escola era o Estadão, era um ginásio que era o ginásio do Estado. Os professores do ginásio do Estado fizeram uma creche dentro do ginásio do Estado, uma creche pública, para os filhos deles, certamente. Ou para pessoas que conseguissem se encaixar ali. E eu não sei como minha mãe conseguiu me encaixar ali. Mas, provavelmente por ser branquinho e tal, esse menino botaram lá. E aí me salvou a vida, porque eu fiquei 5 anos lá. Depois de lá já fui para uma escola, né, primário. Depois eu fui para um ginásio. Aí ginásio industrial era o dia inteiro. Ginásio industrial eu entrava às 8 da manhã, saía às 5 da tarde, aprendendo a fazer banco de madeira, cama, fazer janela. É uma escola bacana, né?